Geralmente os advogados acham que é só útil coletar uma prova robusta em caso criminalista, né? Ah, não, para o criminalista isso é eficiente. O meu caso é trabalhista, não faz sentido. Mas acho que é legal falar que hoje, seja trabalhista, vara de família, ou alguns casos que você já atuou, que essa exigência de ter um rigor técnico e jurídico maior, além da print, está sendo exigido por todos os casos. É como eu disse, no direito digital ele navega por várias áreas, né? Então não tem essa só o criminalista, né? Ele vai trazer o que precisar para conseguir trazer a luz da verdade, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Acessar. É o episódio que fala com você sobre direito digital, segurança da informação e tecnologia da informação. Para isso eu recebo pessoas aqui muito queridas e grandes especialistas. E claro que hoje, no nosso episódio de número 26, não vai ser diferente. Hoje eu estou recebendo aqui a Regina Acuto. Regina, muito prazer recebê-la aqui no podcast Pode Acessar. E vamos falar bastante, né? Seja muito bem-vinda, querida. Valeu, obrigada, Rafael. Agradeço pelo convite. Imagina, prazer é todo meu. Deixa eu apresentar aqui quem é a Regina. A Regina, ela é CEO e sócia fundadora da Verifact, mestre em tecnologia e inovação, Top 50 Woman em Cybersecurity pela Latam 2021, vencedora do programa Mulheres Inovadoras FINEP 2023 na região Sul. Que legal, Regina. Ainda bem que deu certo a gente se encontrar, né? Finalmente, né? Depois de várias tentativas. Gente, a Regina, ela agenda muito lotada, claro, não é para menos, e resolveu me dar honra aqui nesse podcast, né? Regina, vamos lá. Para começar, para o público entender o que é a Verifact, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que ela nasceu e quais problemas vocês se propuseram a resolver de cara. Legal. Bom, a Verifact ela surgiu de uma ideia que começou em 2017. Quando a gente tem um sócio, o Alexandre João Munhoz, ele é o CTO atualmente, né? É o chefe de tecnologia da Verifact e também o desenvolvedor do sistema que é a solução hoje apresentada. Bom, a gente, lá no passado, em 2017, a gente viu que tinha um problema no mercado. Então, assim, nós tivemos esse problema. De como comprovar que um conteúdo de fato existiu na internet. A gente viu que algumas pessoas que nos procuraram, né, a gente é da área de tecnologia, tanto eu e o Alexandre, a gente viu que para registrar um conteúdo na internet, para usar como prova, na época, era de propriedade intelectual, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, tinha um processo que não fazia muito sentido. E a gente começou a investigar essa questão. Então, a primeira consulta foi feita para uma pessoa da área jurídica, né, um advogado. E aí, depois, a gente foi entendendo como funcionava a questão. Então, na época, o advogado disse que precisava ir ao cartório e aí fazer um documento, né, uma ata notarial. Mas o conceito de uma ata notarial é utilizar os 5 sentidos humanos para documentar o fato, sem julgamento de juízo, de valor. No entanto, quando se trata de um conteúdo da internet, os 5 sentidos humanos não são suficientes para avaliar o fato, para documentar o fato. Por quê? Talvez, o que pode acontecer, a gente viu na época, o tabelião ele podia ser induzido ao erro sem perceber. Então, aquilo que talvez fosse apresentado para ele no computador, não fosse necessariamente aquilo que parecia ser. Tem um especialista, um advogado chamado Tiago Vieira, que é da Bahia. E aí ele menciona num texto, num artigo muito interessante, que diz que quando se trata de um conteúdo digital para usar como prova, você tem que provar que aquilo é aquilo que diz ser e vem de onde diz ter vindo. E como é que eu vou provar usando os 5 sentidos humanos, né? Sim. E aí a gente começou a entender, tá, mas então como é que as pessoas fazem?
Como é que é documentado isso, de alguma maneira? Aí a gente viu, ata notarial. Tá, mas e de outras formas? Tem a print. Print é usada como prova. Você é advogado, você sabe. Artigo 369, Código de Processo Civil. Qualquer conteúdo pode ser usado, qualquer coisa pode ser usada como prova, desde que moralmente legítima, né? Cabe ao juiz decidir se aceita ou não. E aí outros artigos a seguir mencionam também que é preciso autenticar o documento. E aí a gente viu que é possível autenticar por fé pública, no artigo 411, inciso 1º, ou então artigo 411, inciso 2º, usar uma chave pública brasileira. A gente viu que é possível já usar uma chave pública brasileira, que podia ser blockchain, carimbo de tempo PCP Brasil, ou a fé pública, que o objetivo dessa autenticação é como se fosse um saco de evidência com lacre digital. Se no meio físico a gente sabe que no meio, vendo filme, né, de CSI, né, dos peritos, se no meio físico você necessariamente tem que isolar a área da cena do crime para que não haja contaminações. Para o meio digital também não é diferente. É importante isolar esse meio digital para que não haja manipulação, ou seja, que esse conteúdo que está sendo visto não seja manipulado, que não seja fraudado, que seja de onde realmente prove que aquilo é aquilo que diz ser. Né? Isso. É o mesmo conteúdo que é apresentado, é o mesmo que vai ser coletado e o mesmo que vai ser avaliado depois pelo juiz até o final do processo. É o princípio da mesmidade. E depois também precisa ter um isolamento, além do isolamento do fato, precisa também ter um espelhamento, ou seja, se no meio físico precisa ter uma pessoa, um perito, um especialista, um agente que colete as informações, né, com o máximo de informações, com o máximo de elementos possíveis, ou seja, espelhar mesmo aquele conteúdo que está sendo apresentado na cena do crime. No meio digital também não é diferente. Precisa coletar o máximo de informações seguindo técnicas forenses. Não é coletado de qualquer jeito, maneira, de qualquer forma. Sim. E por fim, a preservação da prova, ou seja, criar uma prova de um conteúdo que seja íntegro e imutável. Que é o equivalente ao saco de evidência com lacre. Sim. No meio digital. Então, a gente entendeu, mas quando se fala sobre autenticar o documento, se fala só sobre a última etapa dessas três. Isolamento, espelhamento e preservação. É só a preservação. Então, se não for feita nem a primeira etapa de isolamento, nem a segunda de espelhamento do fato, preservar só essa prova usando só uma autenticação digital não é suficiente. E aí que a gente falou, é isso que a gente precisa fazer. Como que é feito hoje, né? Então, a gente viu que existia, de fato, um outro meio de coleta de prova que não era print e também não era feita pelo cartório, somente pelo cartório, mas era feito com técnicas forenses, que é a utilização de especialista. Ou seja, um perito técnico forense computacional. Sim. Esse especialista, ele coleta essas provas digitais de conteúdos na internet, usando técnicas forenses, normas, né? ISO, até ABNT. Isso, tem a realização de uma OSINT também, para coletar mais detalhes, enfim. Ver o que está disponível na internet de forma aberta, fontes né? Públicas, né? Fonte pública, fonte aberta ou semi-aberta, para coletar o fato. Então, ele tem uma regra ali, uma lógica. Sim, uma cadeia de custódia também, né? Exato. Regina, e assim, você... imagina só, né? Eu falo bastante aqui que a sociedade é digital, a sociedade é cibernética. Então, a gente tá vendo toda a migração das relações para o meio digital, né? Então, as provas, como o relacionamento está todo no digital, as provas, elas estão no digital, né? E aí você pega aí a questão do print, né? Não, dá um print e coleta isso, né? Coloca isso na peça, sobe lá para a plataforma do judiciário e muitas vezes a gente vê que dá muitos problemas, né? Só o print, porque ele é muito questionável, né? Aliás, o print não vem sendo aceito, né? Em vários processos
eu já presenciei o print, colegas me procurando, Rafael, me ajuda aqui com a prova digital, porque o juiz não aceitou o print. Claro que não vai aceitar o print, ele é muito fácil de ser manipulado, né? Ainda mais com a IA, né? Ainda mais com a IA. Então, até nesse livro que está aqui, né? Depois a gente até fala das obras, né? Até fala do WhatsApp fake, que você pode criar conversas que nunca existiram ali, né? Então, aí vem essa importância, né, da Verifact, né, de nascer desse jeito para... E aí você falou de preservação. E aí, preservação e mutabilidade, a gente me remete ao blockchain. Né? É possível dizer, assim, eu digo por segredos de negócio mesmo, tá? É possível dizer se a Verifact tem algo dentro da blockchain, se ela utiliza a blockchain para se valer dessa imutabilidade, dessa preservação? O papel da blockchain para preservar conteúdos da internet para usar como prova na justiça é de preservação. Sim. Ou seja, manter o documento íntegro e imutável, certo? Isso, sim. Como eu mencionei antes, se você não faz o isolamento do fato nem a preservação, né, ou seja, tem um agente ou um sistema que seja seguro, nada impede que o conteúdo seja fraudado, ou seja, pode ser manipulado e preservado, dando a falsa sensação de veracidade, sim, certo? Sim. Então, a gente podia usar blockchain para preservar o conteúdo. Quando a gente lançou o produto, em 2020, né, o produto começou a ser desenvolvido em 2017, a gente pensou na possibilidade de usar blockchain sim, porque é uma palavra que estava em alta, estava na moda. Até para fins de marketing, talvez, como marketing, né? para a gente ia ser muito mais fácil. Sim. Mas ao que se refere tecnicamente ao que funciona, a gente resolveu, como preservação, utilizar o carimbo de tempo ICP Brasil ao final do processo. Então, o nosso diferencial não é blockchain ou carimbo de tempo ICP Brasil. O ICP, aliás, o nosso diferencial é o sistema que a gente desenvolveu, ele é patenteado, único no mercado, que de fato atende à cadeia de custódia e a normas forenses, porque a gente fez um processo, um sistema que de fato é eficiente. Tanto que a gente hoje é o único meio de coleta online de provas digitais que, de fato, tem como comprovar a eficiência e eficácia e pode dizer com certeza que a gente usa, a gente preserva a cadeia de custódia, a gente segue normas forenses, porque a gente tem documentos comprobatórios da eficiência desse material. Tanto que alguns órgãos públicos de abrangência federal testaram outras ferramentas antes da nossa e o resultado foi insatisfatório. O nosso foi o que, de fato, atendeu a demanda de acordo com a análise dos especialistas e eles começaram a usar a nossa ferramenta. Sim. Aí por que a gente decidiu não usar blockchain? Para fazer a preservação, a gente podia usar qualquer um dos dois. E por que não usar os dois também, né? A gente não descarta usar blockchain, mas o carimbo de tempo ICP Brasil era mais eficiente para a avaliação, a conferência desse documento de uma forma mais fácil. Para você avaliar a blockchain como preservação da prova, você tem que entender um pouco mais de tecnologia. Então, tem que saber comparar hashes, né? Entender tecnicamente de muito mais questões. Sim. Aí o carimbo de tempo ICP Brasil, que é utilizado ao final do processo, é muito mais fácil de verificar. Então, você pode usar, por exemplo, o site do ITI, que é do governo federal, jogar o arquivo PDF, e aí é possível verificar se de fato o documento que foi gerado é o mesmo que está sendo avaliado ali. Não, acho que essa estratégia que vocês usaram, não vamos usar o blockchain, vamos usar o ICP Brasil, foi muito mais assertiva, porque é algo desenvolvido aqui, né? E assim né? Em partes, mas é algo que o governo já conhece, né? Já está dentro do nosso território, não é como o blockchain, que é uma tecnologia estrangeira, né, que você poderia ter dificuldades para aceitação, imagino. Né? E não é só isso também. Você sabe que acabou a rede da blockchain, você também não tem como mais acessar esse conteúdo, né, no futuro. Sim. E a gente sabe que no Brasil tem processo que demora 5, 10 anos para ser encerrado. Muito mais, né? Dependendo. E aí, se a gente usa uma blockchain que, de repente, deixe de existir daqui a alguns anos?
a criptomoeda Luna deixou de existir. Ela não dá para minerar mais. Não dá. E aí? E se a gente tivesse usado uma blockchain que, né, eventualmente deixe de existir? Qual é a garantia que a gente vai ter que esse conteúdo ele vai ser acessado de forma confiável no período que o processo exige, a demanda? Então, a gente fez exatamente o carimbo de tempo porque existe, como você mesmo disse, né, ele é regulamentado e gerido pelo governo brasileiro. Existe o interesse de uma continuidade desse sistema. E mesmo que o carimbo de tempo ICP Brasil vá ser alterado ou sofra modificações posteriormente, sempre vai ter uma continuidade porque é o mesmo... processo usado por governo, né? Governos, bancos, contratos. E o banco de dados vai ser mantido, né? Não vai ser algo descontinuado, né? Então, acho que isso traz uma segurança, né? Inclusive, a aceitação do judiciário, né, Regina? Isso é muito verdade, né? O que está acontecendo. Então, eu mesmo já coletei várias provas usando... E, lógico, fiz a coleta correta, né? E preservei de forma correta e autentiquei de forma correta usando o Verifact. Então, isso me deu... Na verdade, como é que a gente trabalha? A gente apoia outros escritórios. Porque esse daqui é outra dor que eu ia até te perguntar, né? O advogado convencional, o advogado mais convencional, ele tem uma certa dificuldade em fazer essa coleta, né? Essa coleta da prova digital, porque foi como você bem disse, você precisa isolar o ambiente, aquele ambiente não tem que ter contaminação, então, por exemplo, um disco rígido, ele tem que ser sacado logo do hardware, para que ele não sofra nenhuma alteração, e ali eu consegui extrair as provas necessárias. Então, falando assim, parece até ser difícil, né? Mas, quando se trata do Verifact, e eu acho que também é um diferencial da ferramenta, é a facilidade no uso dele, né? Eu sei que tem advogados que ainda têm uma certa dificuldade. Você acha que o Verifact também... Você acha não? Você acredita que o Verifact facilitou isso também? Democratizou a possibilidade de uma coleta de uma prova digital? Porque se você analisar as outras possibilidades, elas são um pouquinho mais técnicas. São complexas, São complexas. E o Verifact, você navega por uma ferramenta via browser, e você consegue importar algumas telas, né, para o que ele precisa, ele faz aquilo e gera, né, a autenticidade. Você acha que isso também foi pensado, Regina? Foi, a gente pensou desde o início de fazer uma ferramenta que desse, que fosse fácil usar, e usado por todos os envolvidos no meio jurídico. Então, hoje a gente tem essa realidade. A Verifact é usada hoje por órgãos públicos, por exemplo, desde o Senado Federal, a Advocacia Geral da União, Ministérios Públicos, Polícia Civis, Defensorias, Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, até... banco, que é mais empresas, né? A gente tem as multinacionais, praticamente todas as operadoras de telefonia, TIM, Claro, Vivo, usam a gente. Até pessoas físicas, por exemplo, uma pessoa que sofreu de uma calúnia, o Felca, por exemplo, que né, foi difamado enquanto ele fazia aquela investigação que resultou no vídeo de adultização. A defesa do Felca, a defesa jurídica, acabou utilizando a Verifact para coletar essas evidências de dos postagens ataques, no Twitter, né, dos ataques. E eles coletaram a prova de maneira também bem exata, usando o Verifact, né? Isso, de novo, deu base para o processo para comprovarem que... Porque, gente, o que acontece? No ambiente digital, se você pega alguém com conhecimento um pouquinho mais avançado, hoje eu vou dizer um pouquinho mais avançado, né, Regina? Por conta da IA, o cara consegue manipular muita coisa e faz parecer verossímil, faz parecer verdadeiro. Então, tem essa desconfiança com as provas digitais, né? E aí a Verifact, ela traz essa questão. Eu já usei, inclusive, para muitos casos de Instagram, contra stalkers, tem um caso que você possa compartilhar? Eu gostaria realmente de saber. Olha, tem um caso de calúnia. Um caso de calúnia de uma guarda, a guarda de uma criança que era um casal homoafetivo, né? E aí estava acontecendo a alienação parental. Então, um dos pais estava ali
colocando minhoca na cabeça da criança para que ela não fosse com o parceiro, né? Que ela então inventou uma série de coisas. E ela fazia isso usando o direct do Instagram, com a criança. Né? Então a criança, não me recordo a idade. E aí um escritório nos procurou, querendo coletar essas provas, não sabia como fazer. Aí a gente usou o Verifact para isso, para comprovar que isso estava acontecendo uma alienação parental. E aí, gente, eu chamo a atenção aqui para a importância do direito digital, né? Acho que a Verifact tem um papel primordial para o profissional, o advogado de direito digital, porque ele apoia nisso, né? Então, o direito digital, ele transita, né? Ele não tem uma área, não, é só o civil, não, é só o penal. Não, a gente vai transitar pelas áreas, identificar as provas que são necessárias, né? Eu acho que o legal do direito digital é exatamente isso, porque eu percebi que o meio jurídico, ele é um pouco resistente à tecnologia, à inovação, Sim, né? sim, E com sim. razão, porque precisa ter certeza do que está fazendo. Sim, sim. Então, acho que é legal para quem, como no seu caso, tem familiaridade com a inovação, com a tecnologia, que pode atuar fazendo essa transitando em todas essas áreas de uma forma muito interessante. Você perguntou se a Verifact era fácil, né? Então, não sei se todo mundo sabe como funciona. Por favor, explica pra Mas gente. são 4 botões, 4 operações, não tem como errar. Então, criar uma conta no site da Verifact. Sim. A criação da conta é gratuita. E aí, a partir de um computador com internet, você vai comprar créditos. Isso, Pré-pago, quer dizer, né? Tem os planos, você compra crédito. Você Não é caro. Não é caro. Se você comparar com uma ata notarial, não dá nem para colocar no mesmo pacote de valores, né? Não. E assim, não tem obrigatoriedade de plano. Então, se você quiser comprar um relatório, Sim. se paga, compra o relatório e usa. E aí você só tem 4 botões para operar. Printar as telas, desligar e ligar o vídeo que acompanha o relatório PDF, né? Sim, Cancelar a sessão, ou seja, poxa, eu quero refazer isso. Refazer não, mas quero cancelar e fazer de novo. Cancela a sessão ou conclui. Só. Não tem crise. E aí, eu acho legal do direito digital, porque a vantagem é que, como nem sempre o advogado, o escritório tem familiaridade em pensar no contexto de como coletar essa prova ou utilizar as ferramentas tecnológicas de uma forma mais assertiva, surgiu no mercado uma área que não existia, ou seja, é um serviço que o escritório de advocacia pode oferecer tanto para cliente, pessoa física, empresa, quanto para colegas, essa solução desde o OSINT, que você mencionou, né, de investigação, até a coleta das evidências de uma forma mais assertiva, de pensar numa lógica que você tenha uma estrutura, uma narrativa que vá ser favorável para o cliente, que tenha uma estrutura, uma construção de pensamento baseada em técnica e também entendendo o meio jurídico. Pois é, e não tem como, assim, você fugir disso, né? Assim, eu sempre falo aqui, Regina, no canal do Pode Acessar, e aproveito o podcast para fazer isso, de que não dá para ficar mais alheio à tecnologia, né? Não dá. E o advogado, isso que você falou é bem verdade, as pessoas têm um pouco de, né, resistência à tecnologia no meio jurídico. Eu vivi isso realmente na prática, porque eu já era um profissional de tecnologia e fui usar direito. Ah, então é por isso. E aí eu cheguei lá, o pessoal escrevendo na lousa, e eu achei estranho, porque, poxa, as graduações que eu tenho são todas tecnologia em redes de computadores, depois uma pós em segurança da informação, e algumas certificações que a tecnologia nos exige, né? E aí eu fui estudar direito. E é incrível a resistência que o advogado tem, né, com tecnologia. Você acha que isso está mudando? Depois disso tudo, as ferramentas como que você traz aqui, você acha que mudou? Pensa como era, não sei se você se lembra como era a advocacia antes da pandemia e pós. Então, até 2020, falar em Zoom, Google Meet para um escritório de advocacia, dependendo do caso, ou até para o juiz, né? Era algo muito difícil, assim. Então, o que eu vejo é que uma coisa
acho que positiva, desse isolamento que a gente teve aí de 2020 até 2023, foi uma aceleração do processo de implantação de inovação e tecnologia no meio jurídico. Então, foi uma aceleração forçada, né? Hoje as pessoas, os tribunais começaram a discutir e a capacitar todos os magistrados e equipe sobre provas digitais exatamente em 2020, onde foi o processo do trabalho, Sim. A Justiça do Trabalho foi pioneira no Brasil, nos tribunais, em fazer uma capacitação para todos os magistrados. E eles vêm fazendo um trabalho incrível, né? Você pode ver que, você falou, print até hoje é aceito ainda como prova em alguns casos, mas começou a ser recusado sim. Porque os próprios magistrados perceberam o risco, tanto para o advogado que pode... Bom, você sabe mais que todo mundo, mas assim, como o seu público é bem diverso, Sim. acho que é importante lembrar que você, como advogado, a pessoa que recebe um print do cliente, está assumindo o risco de cometer perjúrio, ou seja, né, colocar o seu trabalho em risco por algo que o cliente talvez não tenha sido muito franco na apresentação do conteúdo. Então, é uma segurança tanto para o advogado quanto para todos os envolvidos ter uma prova mais confiável. Mas, de fato, essa aceleração da adoção da tecnologia, ela é dos últimos 5 anos para cá. E a Verifact está no mercado há quanto tempo, Regina? A gente lançou o produto oficialmente em 2020, mas foram 3 anos de pesquisa. Então, a gente iniciou, eu e meu sócio, né, Alexandre Munhoz, em 2017. Exatamente porque a gente descobriu que existia essa dor no mercado, esse problema que ninguém estava vendo. Então, a gente viu. Muito, muito bem sacado. Você deve ter percebido, né, como você é da área de tecnologia, de inovação, de entender. Mas como que é feito agora? Mas como que pode ser feito um processo que não faz sentido, as pessoas não percebem como é fácil manipular um material. Não sei se você já viu um vídeo de um advogado criminalista do Rio Grande do Sul, Michel França. Se você colocar no Google advogado desafiado a manipular print no tribunal e ver o que aconteceu. Eu acho que eu vi que ele faz mostra lá, né? Ele manipula o print, né? Ele mostra como... Ele mostra durante uma defesa. Isso. Exatamente. Ele faz uma manipulação de uma mensagem de WhatsApp na tela. Na tela, exato. No próprio tribunal, né? Ele faz isso. No próprio tribunal, no júri. E você sabe como é fácil essa manipulação. Qualquer menino hoje consegue. Com as ferramentas que você tem, nossa, é muito, muito fácil de manipular. Agora, Regina, vem cá. Quais são os erros mais comuns que os advogados cometem na hora de coletar uma prova digital? Acho que a primeira coisa é não coletar a partir da fonte original, né? Ou seja, eu via muito no começo os advogados falando, poxa, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp do meu cliente, ele reencaminhou tudo para minha conversa. E aí eu posso usar isso como prova? Tudo pode ser usado como prova, mas pergunta, de onde veio essa mensagem? Foi reencaminhada de quem? Em que momento? E quem reencaminhou? Né? O WhatsApp não tem rastro, não tem rastro da conversa. E se você mandar um vídeo, uma foto, todos os metadados são destruídos quando você encaminha essa foto. Então, se você, no seu celular, tinha os metadados da foto, no WhatsApp isso se perde. Mas reencaminhar, ou seja, não pegar o conteúdo a partir da fonte original, ou então de printar a tela e achar que a print pode, né, de um simples print da tela e achar que isso é uma prova confiável. Me ajude a lembrar, já que você é da área. O que eu vejo também é a preservação. Né? Primeiro, o método de coleta é o erro mais gritante, né? Que aí você até acabou de dizer. Mas como preservar aquilo também, né? Também aí falta o conhecimento do advogado, ele não sabe como ele vai coletar aquilo, como que ele começa aquilo, onde ele deixa aquilo.
né? E muitas vezes orienta o cliente de maneira errada, né? Então... Pedir para apagar né, mensagem. Pedir para apagar, então, pedir para denunciar. Se você quer realmente buscar aquele, que eu brinco com o larápio, né? Você quer pegar o larápio, não oriente seu cliente a apagar as evidências, gente. Deixa o cara falar e você vai criando provas contra ele. Como é no mundo físico, tá, pessoal? Como é no mundo físico. Aí você usa o Verifact. Agora, Regina, o Verifact, explica pra gente, vamos pensar aqui na prática, tá? Posso usar o Doni como exemplo? Pode, né? O Doni não vai achar ruim. Eu comecei a agredir o Doni verbalmente aqui, no texto pelo WhatsApp, né? Doni, não, você não me tratou bem no podcast, né? Não trouxe água. E aí começo a ofender o Doni, começa a usar palavras de baixo calão, enfim, o Doni quer provar que não, ele trouxe água, que isso aí é mentira do Rafael, é calúnia. Como é que o Doni pode usar o Verifact num caso como esse? O que o Verifact vai atuar nesse caso aqui? Bom, dá para provar que esse conteúdo de fato existiu, essa conversa, né? De fato existiu no WhatsApp e a mensagem foi encaminhada de celular número 123456 para 6578, né? Agora, provar que o fato existiu, estava daquela maneira na internet, naquele perfil, naquela conta de WhatsApp e que esse material ele está exatamente conforme foi exibido ali, como ele era apresentado. Tanto que a gente acessa os canais oficiais do WhatsApp. Acho que isso é uma coisa importante, né? Sim, sim. E agora, como você falou, nos casos que os advogados mais erram na hora de coletar as provas, se você bloquear a mensagem do WhatsApp, você não vai ter acesso mais a esse conteúdo. Então, como é que vai coletar e comprovar que essa conversa existiu se você não tem mais acesso? Ou então, apagar o direct do Instagram ou bloquear essa conta. Você não vai ter acesso. Exato. Então, se tinha uma mensagem ali, você automaticamente bloqueou e não tem acesso a esse material. O que é possível fazer é coletar esse conteúdo. Acho que nem é o caso de só se for judicializar, mas acender um sinal amarelo na cabeça. Produção antecipada de provas. Isso. Acho que essa informação que está disponível... acender um sinal amarelo de vai que eu acho que essa informação é importante, é melhor eu guardar. Sim. Eventualmente isso desaparece ou então, né, você resolve posteriormente trocar de aparelho de celular. Não sei se você sabe, dá para guardar as mensagens do WhatsApp, se você trocar de aparelhos também, teoricamente, mas quem tem um celular Xiaomi ou Samsung e migrou para iPhone, sabe que acontece de uma parte dessa conversa se perder. Sim, sim. E aí, como é que você vai... e aí, assim, você vai processar... decidiu processar depois esse caso na justiça. Tem a conversa original? Não tem mais? Não tem mais. E aí, como é que você vai aí provar? se perde, aí não tem o que fazer, né? Tem algum ponto que a Verifact não consegue ainda identificar? Se está dentro da máquina, a Verifact consegue localizar e... você fala do escopo? Isso, exato. Hoje, o escopo da Verifact é coletar conteúdos que estejam disponíveis na internet, acessíveis por navegador, Chrome, Firefox, isso inclui o WhatsApp. Só que a gente acessa as mensagens, áudios e vídeos também do WhatsApp pelos canais oficiais da Meta. E aí acontece que as mensagens mais antigas não são acessadas mais pelos canais oficiais do WhatsApp para computador. Mensagem que tem mais de um ano não é exibido. Se você acessar seu computador agora, o WhatsApp Web, e tentar achar uma mensagem ali de 2023, você vai ver que tem uma mensagem ali no WhatsApp dizendo, né? Acesse pelo seu dispositivo. Isso. Mensagens mais antigas não são exibidas mais na versão web. Sim. Então, no caso do WhatsApp, a gente tem essa limitação mais restrita à Meta, né? Não é... a limitação é que da Meta, Isso, né? A limitação da Meta, não é da Verifact. Eu tô com uma mensagem só no meu celular. Eu gravei esse vídeo e tá só no meu celular.
Como está só no dispositivo e não está na internet, então também não está no nosso escopo. Tá. Ou outros casos, por exemplo, de algo físico, né? Poxa, eu preciso comprovar que tem um caminhão estacionado na minha rua. Se for um tabelião, eu posso chamá-lo e pelo testemunho, ele pode documentar o fato. Mas como não está na internet o conteúdo disponível pela web, então não está no escopo da Mas aí também é um Verifact. caso, aí eu vou Regina, aqui, vamos pegar esse cenário que você colocou aqui, um caminhão parado lá, tá no âmbito físico, mas espera, tem câmeras, né? Sim. Então, se eu acessar o DVR via browser, via navegador, eu vou ter aquela imagem, né, naquele momento, consigo rodar o Verifact ali, inclusive depois puxo os logs do DVR para comprovar. Né? Sim. E isso, aí vem o conhecimento também de quem está coletando. Exatamente. Né? Pensar no contexto e na narrativa, ou seja, de que forma que você pode coletar a prova digital é super importante. Então, acho que esse ponto eu acho que é uma grande vantagem de quem atua nessa área do direito digital e tem áreas correlacionadas, né? Sim. Teve um caso, por exemplo... Ia te perguntar um caso, eu ia perguntar um caso emblemático aqui, você pode... Teve um caso de um trabalhista. Foi apresentado durante um evento da Expo Compliance. Um funcionário, uma funcionária foi demitida da empresa e aí a informação, ela correu antes da demissão de fato acontecer, sendo que não tinha como descobrir essa notícia sobre a demissão. Porque a decisão foi feita entre 2 gestores e aí a informação vazou de alguma maneira. A diretoria achou estranho e aí começou a investigar. Contratou um perito, um especialista, né, da área do direito digital, para entender o que tinha acontecido. E aí, o que foi descoberto? Um funcionário de TI acessou o sistema da empresa e criou um e-mail que passaria despercebido. E com esse e-mail, ele acessou acessou o sistema da empresa e acessou os e-mails dos diretores. E aí, através dos logs de acesso online, né, acessado por navegador, eles descobriram o rastro que ele tinha feito. Então, pelo nome dele, pelo e-mail cadastrado, conseguiram acessar todo esse caminho. O IP da máquina. Então, todo o caminho via web foi descoberto. E aí, eles fizeram também uma outra avaliação. Eles pegaram o dispositivo, o computador desse funcionário e encaminharam para uma empresa de cibersegurança fazer a mesma avaliação. E aí pegaram o que eles descobriram, as evidências, pelo meio do dispositivo do funcionário e também o que eles descobriram pelo caminho web. E aí bateu. Né? Nossa, conferiu certinho. Datas, logs de acesso, quais os horários que foram acessados, qual é a máquina, onde a máquina estava, na casa. Porque tudo isso está gravado, né? Não sei se eles chegaram a entrar com algo para... Apesar que ele acessou da empresa, né? Então o IP era o IP da empresa. Mas a máquina era dele, ele tinha um login, rota lógica, endereço IP, então todas as outras informações. Então, a investigação que foi feita via web foi feita via Verifact. E esse cara de TI era amigo da pessoa que foi demitida. Então, ele contou para ela... Nossa, ele descobriu e já contou. Ele descobriu e contou. E aí foi assim que eles descobriram que ele que tinha acessado informação que não deveria ter sido Você sabe que esse caso que você está me contando é um caso bem parecido com o que eu já peguei. Né? Na época, eu era gestor de redes de computadores, não era advogado ainda. Esse negócio não precisou... A gente não precisou judicializar, né? Eu nem sei se esse caso foi judicializado, esse daí ou não? Eu nem sei, mas foi uma investigação interna. Então. Porque estavam desconfiando que tinha uma pessoa que sabia demais, né? Eu acho que foi o que aconteceu nesse seu caso aí. O que o cara de TI fez? Ele criou um e-mail e ele fez uma configuração no servidor de e-mail. Na época foi não me lembro se foi um Exchange. Ele fez uma da Microsoft, né? Ele fez todas as mensagens, ia enviar uma cópia oculta para esse e-mail. Então, e aí nós descobrimos através de algumas
algumas investigações que a gente fez lá dentro, a gente conseguiu chegar, descobrir que ele tinha um e-mail oculto. E ele recebia e-mail de todo mundo, ele sabia de tudo. Desde o RH, desde o estagiário que entrasse a uma decisão estratégica do CEO, se isso fosse feito via e-mail. A pessoa não acha que não tem rastro, acha que não tem rastro, acha que não vai pegar. É nesse momento que é importante, né, esse papel. Regina, e com relação, a gente não pode deixar de falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Com relação à LGPD. A Verifact tem... como é que a Verifact tem feito com isso, assim... Poxa, estão invadindo privacidade, né? Porque quando a gente vem com uma prova dessa, né, validada pela Verifact, vem uma série de coisas, vem metadados, vem uma série de coisas importantes, vem hashes, né? E já teve algum caso de alguém alegar, olha, invasão de privacidade, estão ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados? Teve algum caso assim, que você se recorde? Assim, primeiro que a gente desenvolveu o produto do zero, já pensando em privacy by design. Ou seja, né, desde o dia zero da codificação. Sim. Ou até privacy by default nesse caso, né? A gente já pensou em tudo. Então, assim, todo o acesso é feito exclusivamente pelo usuário. E aí, o sistema ele faz uma criptografia para evitar que esse conteúdo ele seja acessado de alguma maneira, né? Sim. Como que é feito isso? Então, assim, o usuário vai entrar numa máquina virtual zerada, fora do dispositivo do usuário, e vai coletar durante o período da navegação os materiais. Então, se você logou com o seu login e senha do Instagram ou acessou o QR Code para entrar no WhatsApp, logo depois que o usuário conclui a sessão, existe uma sobrescrição que é feita várias vezes, acho que umas 5 vezes, exatamente para destruir esse ambiente, para evitar que esses conteúdos sensíveis vazem de alguma maneira, sim, né? Sim. Ou aquela máquina seja restaurada, né? Algo assim. Então o acesso ou os logins acessados, eles são destruídos logo depois da conclusão da sessão. Sim. E o que é legal, como todo o acesso é criptografado, só quem tem acesso a esse conteúdo é o usuário que fez a coleta e é o advogado ou a pessoa depois para quem ele vai encaminhar esse material. Sim. Então, cabe a ele, né, registrar esse material e guardar depois que o material foi coletado. Então, a gente tem ali o resultado é um relatório técnico PDF, um vídeo de toda a navegação. Se for necessário, você pode usar o vídeo como complemento. Sim. E também outras informações. Tem, por exemplo, é possível baixar arquivos que possam ser baixados durante a sessão e os dados não aparentes, os metadados. Sim. Então, em relação ao LGPD, a gente segue a risca porque desde o dia zero a gente pensou nisso. E o que é interessante é que, por exemplo, não é bem LGPD, mas em caso de vazamento de foto íntima, que é algo muito sensível. Também entra, né? A vítima LGPD. que vai coletar a prova, geralmente é inibida de fazer essa coleta dos modos convencionais com medo de se expor novamente, né? Sim. Então, com o método que a gente fez, ela consegue ter privacidade, coletar toda a prova sem se expor de novo de alguma maneira. E consegue se defender, né, Regina? Exato. Agora, deixa eu fazer um convite aqui para você. Você quer aprender mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados combinado com cibersegurança? Faço convite para que você venha para o meu treinamento. Lá eu ensino você não só o lado jurídico da LGPD, mas como que você conecta isso. Então você, advogado, que está buscando uma receita previsível no seu escritório, não aguenta mais audiências, processos, quer ter uma receita mês a mês, já pensou que a LGPD pode ser o caminho para você? E você vai poder falar de igual com um gestor de tecnologia, um gestor de segurança da informação, compliance, porque você, além do jurídico, você vai entender toda a amplitude que a LGPD oferece. É só escanear o QR Code que está aqui aparecendo na tela para você vir para esse treinamento fantástico. E aproveita, está com a oferta limitada, hein? Não perca essa oportunidade, é comigo, eu e você, 6 módulos, fora bônus, hein? E tem bônus também de hacker ético lá. Então você vai aprender OSINT, uma série de coisas que é para um advogado 4.0. Quer sair na frente? Vem para o treinamento. Regina, vamos falar um pouco aqui dessas obras? Bora lá. Que nós estamos olhando. Olha, em particular, inclusive, obrigado, tá, gente? Ganhei. Não quero fazer inveja para ninguém, mas eu ganhei da querida Regina
Essa aqui eu li. Aliás, essa aqui eu comi com arroz e feijão. É uma obra excelente, tá? Então, essa aqui foi escrita pelo seu sócio, né? Também, ele participa o Alexandre aqui. Munhoz, ele fez essa edição, né, da Revista dos Tribunais junto com o Bernardo de Azevedo, Sim. que é advogado, então ele escreveu sobre a parte jurídica. Grande o Rômulo nome Carvalho, também, né? Sim. O Rômulo Carvalho, não sei se você conhece, perito. Sim, conheço. Ele, falando sobre o Cint, ele é ótimo, tem um curso muito bacana relacionado. A gente escreveu um livro também, em conjunto, eu e Rômulo, junto com outros autores também, sobre o Cint. E o Alexandre, ele falou sobre a parte técnica, né? Então, o legal desse livro, o Alexandre é meu sócio, então, eles fizeram um conteúdo sobre provas digitais sobre 3 aspectos: jurídico, técnico e a parte de investigação, que é, como você disse, não adianta só você saber como coletar a prova, mas como descobrir onde ela está na internet. Exato. E aí, essa edição é um sucesso, esse exemplar aí, se eu não me engano, deve estar na 4ª edição, essa aqui, qual que é? Essa é a 3ª, será? Porque aqui eu tenho... É a 3ª edição. Eu tenho a 4ª, eu acho, que é a capa branca. Eu acho que é a segunda. A segunda, desculpa, eu tenho a segunda. Essa é uma mais atualizada. Eles fizeram uma atualização em 2025. Então, poxa, é recente, olha aí. Já está ali na 3ª edição. E esse ano surgiu também, essa aqui, né? É um exemplar, é um livro sobre provas digitais e processo do trabalho, organizado por 2 magistradas, a Ana Paula Misculin e a Daniela Bertacchini, na verdade, né? Elas fizeram um trabalho incrível, são professoras excelentes, com uma didática, assim, que eu não conheço igual, sou fã. E elas são grandes estudiosas sobre o assunto e elas fizeram uma coletânea. Então, esse é o 3º volume. Então, os volumes anteriores são diferentes. Esse foi lançado agora, em 2025, e aí eu fui convidada para escrever um capítulo. Que legal, chamei mais 2 pessoas, o Alexandre também fez parte também desse artigo, e a gente fala um pouco sobre esse universo de provas digitais, mas nesse caso, especificamente para o trabalhista, né? Nossa, que interessante, Regina. Gente, assim, recomendo a leitura. Dá para pegar, tá mostrando aí, né, Doni? Ó, manual de provas... tá ali. Manual de provas... manual prático de provas digitais, excelente, gente. Eu li e vou ler essa edição agora atualizada. Muito obrigado, Regina. E esse aqui, ó, provas digitais no processo de trabalho. Se você quer ser um advogado especialista nisso aqui, gente, você precisa ler. E, aliás, não quero ser especialista, Rafael. Você precisa ler do mesmo modo. É porque a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos na sociedade digital como ela é. Tanta inovação, agora com inteligência artificial, né? Falando em IA, Regina, parabéns pelas obras, tá? Eu sei que vocês têm muita influência. Aqui cita bastante também a questão do Verifact, né? Como é que vocês estão incorporando a IA na Verifact? A ferramenta já tem algum braço ali de inteligência artificial? Ou já tinha? Como é que está essa questão aí lá para vocês? Legal. A gente não usa Verifact na plataforma, na ferramenta, mas usa em partes internas da operação do negócio. Então, do marketing, por exemplo. Sim, né? sim. Dentro da estrutura, né, da Verifact. Do funcionamento. Sim. Agora, da plataforma em si, não. Assim, a inteligência artificial está na moda agora, é um assunto que está em alta. Sim. Mas a gente foca no que é assertivo para o produto. Então, a gente tem subprodutos que estão em desenvolvimento agora, mas a IA, não. ainda não está incorporada, né? Ainda não. E uma coisa que você falou, né, que acho que é importante, sobre o Cint e também sobre quem usa. A gente começou a falar do Felca, né? Sim. Esse ano a gente trouxe o advogado que atuou nesse caso, o João de Senzi. Ele que fez a defesa do Felca, no caso dos 233 perfis do X, né, Twitter. Foram 233, é verdade. 233. E ele, inclusive, foi ameaçado também nas redes sociais. O próprio advogado, né? O próprio advogado.
Que coisa, né, gente? É uma loucura, né? E aí ele trouxe ele para compor o time também? A gente convidou para fazer uma palestra durante a Fenaló. Tá. E ele disse que usou inicialmente a inteligência artificial para fazer um mapeamento na internet e descobrir tudo que estava sendo falado pelo cliente, né, o influencer, durante a investigação. E aí descobriu que a IA ela não tinha sido muito assertiva no objetivo que ele se propunha, que era de descobrir os comentários que faziam sentido e que eram ofensivos de uma forma adequada. E aí eles começaram a usar a equipe do advogado para fazer a curadoria e a separação desses comentários. Baita trabalho, hein? Eles coletaram mais de 60 mil comentários falando sobre o influenciador. E desses 60 mil, a equipe conseguiu separar 233 perfis. A equipe que fez, não foi IA que... Eles tentaram fazer pela IA e não deu certo. Não deu certo. Começo. Teve que fazer do modo... Foi no do manual. modo antigo, né? E aí, por fim, eles coletaram a gente coletaram as provas das ofensas, do conteúdo difamatório pela nossa plataforma. Sim. E o legal é que, assim, além disso, a força-tarefa que prendeu preventivamente o Ítalo também acabou usando a gente porque corria o risco dele apagar as evidências, sim, né? Sim. E é um risco bem iminente, né? Essa possibilidade de exclusão das provas no digital. É por isso que também a importância, né, do cara que está coletando as provas conhecer outros mecanismos também, né? Como, por exemplo, o Wayback Machine, né? Eu usei muito o Wayback Machine para depois usar o Verifact naquilo, porque eu não sei se aquele histórico depois se apagaria. Fiz muito isso. Já também usei bastante para sites clonados. Sim, para phishing, né? Phishing. E, nossa, teve um caso recente de uma loja de imóveis, até esqueci de falar, ó. Uma loja de imóveis, ela estava, assim, sofrendo ameaças de morte, a moça, a dona da loja. E aí ela nos procurou, querendo provar que tinha um site falso e ela desconfiava quem tinha feito. E ele se passava pela empresa, vendendo golpe do Pix lá em cima, o produto não chegava, endereço da loja físico dela, CNPJ dela, contato celular direto dela, e aí ligavam para ela, ameaçando de ir lá, botar fogo em tudo, essas coisas. Então, o digital, né, infelizmente, ele não dá para separar mais do âmbito físico, né, Regina? O que acontece no digital vai ter efeito no âmbito físico, né? Em caso de phishing, quanto mais tempo você deixa no ar, mais prejuízo para a pessoa, né? É verdade. A gente teve um caso desse. Teve uma grande operadora de cartão de benefícios e aí eles registravam antes esse caso de phishing, de sites fraudulentos, pelo sistema convencional, né? De coleta de prova, ata notarial. E aí disseram que com agilidade, eles demoravam mais ou menos umas 6 a 8 horas, e é bem rápido para uma ata notarial, né? Sim. Depende muito da fila, da demanda sim. Até porque você vai perder um tempo ali também. Porque tem que documentar ali, tudo. Né? E aí, 6 a 8 horas é muito tempo para para uma empresa grande, né? Sim. De dados vazados, sim. PIX realizados. Sim. E aí, agora, eles usam nossa ferramenta e questão de minutos Isso já quer dizer, tem muito mais rápido. Material. Porque você está num prova. ambiente, né? Você está num ambiente próprio para coleta, né? Isso que é legal. E no caso do seu cliente, conseguiu derrubar o site? Conseguimos derrubar. Mas a coisa ainda está rolando, porque a gente não assume muitos processos, a gente não assume os processos, né? A gente não gosta de agir no judiciário, porque... mas eu acho que isso que é legal, né? Assim, de atuar antes de chegar na justiça, né? Isso, a gente atua antes. Até, às vezes, os escritórios nos procuram para a gente fornecer esse suporte, né? Então, e aí a gente conseguiu derrubar, nesse caso, a gente fez a derrubada, né, do site, porque é tudo no extrajudicial, então a gente fez a derrubada do site, mas antes a gente registrou. Então a gente fez a coleta de provas antecipadas. Então se o jurídico dela quiser entrar com ação, aí ele tem as provas. Mas aí vai muito além, depois vai ter que coletar o IP, vai ter que pedir que
com base no Marco Civil, que revele qual IP foi usado naquele site, né? Quem que acessou para desenvolver o WordPress ali, aí vai mais um tempo aí, mas Aí a gente conseguiu... muito OSINT, mas a gente conseguiu derrubar. A gente conseguiu derrubar e até onde eu tenho notícia, não voltou mais, né? Ainda não voltou. E, Regina, quem quer usar a Verifact, mas tem uma grande dificuldade com tecnologia, não consigo... Tem algum treinamento que a Verifact oferece para essas pessoas? Algum vídeo que a pessoa possa ver? Tem alguma academia, alguma coisa assim que vocês oferecem? A gente, como eu falei assim, geralmente é muito simples a operação, muito são simples. 4 botões É. e geralmente não tem como errar. Mesmo assim, a gente tem feito alguns vídeos que estão na plataforma para operar e principalmente em casos dos principais sites navegados. Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mails, né? No e-mail, por exemplo, você tem que ter um procedimento ali para identificar qual é a mensagem original e várias outras informações técnicas que são relevantes, ali, cabeçalho de e-mail. Sim, cabeçalho. Então, a gente fez alguns tutoriais exatamente para mostrar minimamente ali, mas o que eu recomendo, eu acho que apesar dos tutoriais, a gente também tem feito alguns webinars, né? Sim. Eu tenho acompanhado, mas tem bastante coisa no próprio site, né? Tem. A gente acabou de colocar o site novo no ar, né? A versão nova da marca. Eu vi hoje. O legal é de contratar escritórios de advocacia ou pessoas que já estejam familiarizadas com a ferramenta, porque às vezes você pode ver que é simples, mas mesmo assim tem gente que tem dificuldade, né? Sim. Então, por que não? O próprio escritório pode colocar uma pessoa capacitada para coletar a prova para o cliente. Acho que a possibilidade de ter uma prova mais coerente, robusta e que seja completa é muito maior do que deixar na mão do cliente. E para o cliente tem a vantagem de ser muito mais barato que o meio convencional. Claro. E é aceito pelo judiciário. Isso que é importante, né, Regina? A gente tem aceitação em todas as instâncias. Eu não me lembro, assim, de alguma recusa, né, do judiciário. Eu acho que realmente é uma ferramenta muito legal e vem sendo aceita. Então, isso que vale, né? Os próprios tribunais têm usado a nossa ferramenta. Então pois é. A gente... Então, não tem por que não aceitar, a não ser que, sei lá. Mesmo se tiver contestação, a gente tem legal opinion emitido pelo escritório Pinheiro Neto Advogados. Sim. Tem documentos comprobatórios da eficiência e da eficácia, tem atestado de capacidade técnica emitido por várias entidades, órgãos públicos como Ministério Público Federal, Polícia Civis, tem documentos de cibersegurança, a maioria está no próprio site, né? Se você acessar ali, dá para baixar todos os arquivos na íntegra. Sim, gente, Verifact.com.br, tá? Verifact.com.br tá aqui, na descrição do vídeo, vai lá, acesse, entenda mais sobre a ferramenta. Você que é advogado ou você que é um profissional de segurança da informação, compliance, é legal que você conheça, por isso que você está aqui no canal, tá? Geralmente os advogados acham que é só útil coletar uma prova robusta em caso criminalista, né? Não, para o criminalista isso é eficiente. O meu caso é trabalhista, não faz sentido. Mas acho que é legal falar que hoje, seja trabalhista, vara de família, ou alguns casos que você já atuou, que essa exigência de ter um rigor técnico e jurídico maior, além da print, está sendo exigido por todos os casos. Como eu disse, né, o direito digital ele navega por várias áreas, né? Então, não tem só o criminalista, né? Ele vai trazer o que precisar para conseguir trazer à luz da verdade, né? O que aconteceu. Então, eu acho interessante um tweet que apareceu uma vez, um post falando assim: processo não é trabalho de quinta série. Então, se você quer ganhar o processo de verdade, então você não vai usar print e nenhuma prova fraca no seu argumento, né? Esteja preparado. A gente vê principalmente, acho que tanto trabalhista quanto desde vara de família, a gente tem casos também de propriedade intelectual, né? Pirataria, cópia, uso indevido de imagem. Que a parte contrária, ela fica mais inibida a contestar a prova.
é quando usada a nossa plataforma, então, ou seja, tem muito menos trabalho para o advogado, porque ele não tem que ficar defendendo a prova que foi encaminhada. Sim, sim. Ao contrário da print. Então, tem um advogado que usa bastante a gente para esses casos, né, de violação de marca, uso indevido, o que mais? E outras violações de propriedade intelectual, mas ele disse que antes, quando ele colocava print no processo, a parte contrária contestava tudo. E aí ele falou, olha, para mim é ótimo, porque eu encaminho a prova coletada pela plataforma, acabou. É isso aí. Trabalhista, a mesma coisa, né? Que a parte contrária sempre contesta. Aproveitando disso, como é que você enxerga, como é que está a maturidade dos escritórios de advocacia com o direito digital? Usando, assim, essa experiência que vocês já tiveram lá. Você acha que os escritórios estão mais maduros com relação a isso? Para usar ferramentas que apoiem eles nisso? O que você tem enxergado aí, Regina? O que tem chegado lá para vocês? Eu acho que é uma adoção ainda lenta e eu acho que faz sentido porque o risco de adotar algo novo que você não conhece... No meio jurídico, realmente é arriscado. Então, acho que é importante ter um critério muito rigoroso em relação à confiabilidade daquilo que está sendo apresentado, essa tecnologia que está sendo apresentada para o escritório. Então, no nosso caso, a gente já é uma tecnologia que é consolidada, que já tem aceitação em todas as instâncias, tribunais têm usado a gente. Então, para a gente, eu acho que foi mais fácil. Agora, tem outras soluções que, de fato, tem-se um pé atrás e com razão, exatamente porque nem tudo que é apresentado vai ter maturidade suficiente para apresentar. Não tem precedente de aceitação também, exato. Né? Dependendo da ferramenta. Isso tem tem outras também que são arriscadas, né? Tem umas, por exemplo, não sei se você já viu um ataque Man in the Middle, o Homem do Meio. Sim, sim. Tem um professor que apresentou uma solução que prometia e não cumpria olha só. Em relação a isso. E aí ele falou, olha, é muito fácil fazer essa manipulação no conteúdo, preservar, e isso está sendo apresentado de uma maneira... Ele queria provar o Man in the Middle, é isso? Ele queria comprovar que houve? Ele... mostrou que um produto que é vendido no mercado não era confiável o suficiente que possibilitava manipulações. Ao contrário do que o anúncio dizia. Olha só, que sério, hein? É uma das coisas, né? Sim, mas eu acho que o jurídico, ele tem adotado novas tecnologias, assim como eu falei, né? No meio jurídico, desde a pandemia, houve uma aceleração dessa adoção. Então, de a própria inovação. Fenaló, por exemplo, representa isso, né? Você pode ver que a edição desse ano foi completamente tecnológica e há 5 anos atrás vendia livro. Predominantemente era para venda de livro, né? Ela acabou se tornando uma feira que você vai... uma feira que o profissional, ele vai encontrar direito e tecnologia lá. E o ano que vem eles mudaram de endereço para... Não vão mais estar aqui na Frei Caneca? Agora é um espaço maior, com um andar único, né? Que legal, hein? Porque ficou pequeno lá, imagina. Exato. Então, eles têm batido recorde anualmente exatamente porque tem esse interesse de todo o Brasil de adotar essas tecnologias. E a Verifact é presença confirmada, né? Pelo menos em algumas aí que eu já fui, né? Estaremos em algumas. Regina, como é que o pessoal faz para te encontrar, te seguir nas redes? Pode deixar aí seu LinkedIn, ou Instagram? Eu sou bem ativa no LinkedIn. Tenho Instagram também, né? Dá para deixar aí. E principalmente entrar em contato pelas redes sociais da Verifact, né? É isso aí. Quais são as redes sociais da Verifact? A gente... Acho que está em todos os canais, tem... Verifact Brasil no Instagram. Verifact Brasil no Instagram. O que mais? Verifact.com.br. Sim. E se eventualmente precisar falar com a gente mesmo, tem um WhatsApp dentro do site e um chat. Uma coisa que é importante. A gente tem um chat que não usa inteligência artificial nem bot. Olha, não é chatbot, hein, gente? São pessoas reais, são humanos, são seres humanos que atendem a plataforma. Que legal, hein? Legal. Durante dias e horários comerciais. Porque os clientes geralmente perguntam, né? Os atendentes ficam chateados, porque eles perguntam, você roubou? Tenho certeza que é robô, sim. Quando vem, assim, Yara,
né? Caio. Não, são pessoas reais. Então são você já viu, Yara humanos. é IA, né? Caio é AI, né? Os caras estão usando essas coisas, entendeu? O Yara, como é que é? Diana. Exatamente. Desconfie que é IA. E todo chat de suporte geralmente realmente é uma inteligência artificial, mas no nosso caso não. Não, tá certo. Regina, a gente já, infelizmente, aí o Doni, acho que adiantou o relógio de novo, né? Ele tem feito isso. Depois a gente... Ele balançou a cabeça, sim. Então, você tá de prova. Vamos usar Verifact, será? Tem câmera aqui? Tem, dá pra usar o Verifact. Adorei esse papo com você. Muito obrigado pela sua presença, tá? Deixa o convite aqui para você voltar mais vezes. A Regina, né, como eu disse, é uma agenda muito lotada, tá sempre, né, ponte aérea para lá, ponte aérea para cá. Quando você estiver por perto aqui, avisa pra gente fazer uma parte 2 aqui do nosso bate-papo. Eu adorei, tá bom? Com o maior prazer. Muito obrigado, viu, Regina? Valeu, obrigada. Pessoal, ó, obrigado você aí pela audiência e deixa seus comentários aqui, tá? O que você acha, se você tá pronto, você que é advogado, se você tá pronto, advogado, advogada, para essa mudança, né? O direito, ele mudou, gente. Então, você precisa estar atento, sim, e é bom aprender como coletar uma prova digital e a Verifact facilita isso. Por isso que eu fico muito feliz de trazer a Regina aqui. E lembrando do treinamento, quer aprender sobre Lei Geral de Proteção de Dados e cibersegurança, olha só, você vai ter um mar azul aí para navegar e trazer uma receita previsível no seu escritório. É só escanear o QR Code aqui e dar uma olhada no que eu preparei para você lá. Eu tenho uma aula gratuita ensinando como é que você já começa a aplicar a LGPD aí. É só chegar no site e fazer. E também está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu fico por aqui. Eu vejo você na próxima. Tchau!